Olá, sejam bem-vindos ao Ciência em Voga, uma iniciativa do Instituto de Ciências Biomédicas, da Escola de Comunicação e Artes e do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Hospital Universitário da USP. Eu sou Arthur Catanzaro, neurocientista e host deste programa. Olá, eu sou Ana Maria Orellana, neurocientista, farmacêutica e host do Ciência em Voga também. Nós estaremos juntos nessa jornada de exploração ao conhecimento científico. Aqui, nós vamos trazer especialistas renomados para falar de temas interessantes para você e para o seu dia a dia. Hoje, nós vamos falar com ela, que é psicopedagoga formada pela PUC de São Paulo. Ela é especialista em educação infantil, em pedagogia hospitalar e neurociência do desenvolvimento. Tem mais de 10 anos de experiência na área de saúde mental e emocional, ministrou cursos, publicou artigos e é uma especialista em TDAH, que é o assunto que nós vamos abordar hoje. Hoje nós vamos falar, então, com a doutora Patrícia Marques. Olá, boa tarde. Um grande prazer estar aqui. Espero contribuir aí com as perguntas, né? Até porque o TDAH hoje em dia realmente é algo que está em alta. E vamos entender um pouco o que é esse TDAH. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por aceitar nosso convite, doutora. Muito obrigada. Patrícia, então para começar, você já começou a dar uma contextualizada, mas atualmente o TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ele afeta mais de 2 milhões de brasileiros, tanto com crianças e adolescentes. É um transtorno mais comum, presente em 3 a 5% das crianças atendidas em serviços especializados, segundo o Ministério da Saúde. Os impactos desse TDAH vão além do indivíduo, afetando também fatores sociais e econômicos. Então, como que a gente pode definir, então, o TDAH e quais são as principais características deste transtorno? Bom, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta principalmente a área frontal do cérebro, né, que é a responsável pela atenção, concentração, memória, controle de impulsos. E isso, lógico, vai afetar a vida da pessoa até a vida adulta, até porque o TDAH acompanha a pessoa por toda a vida. O que vai é mudando, amenizando conforme essa pessoa vai tendo um atendimento, vai tendo um acompanhamento, ou mesmo aprendendo a lidar ali com as suas dificuldades. As principais características são falta de atenção, né? Como eu falei mesmo, justamente por essa área mais afetada, concentração, a impulsividade, a pessoa é mais agitada. Inclusive, no próprio TDAH, nós podemos distinguir ele em 3, né? Nem sempre aquela pessoa ela vai ser com déficit de atenção, a impulsividade e a inquietude. Ela pode, sim, ter só o TDA, né? Que é o transtorno de déficit de atenção, ou ela pode ser predominantemente mais agitada, mais impulsiva, ou o combinado. Então, existem diferentes níveis, sim, digamos assim. Sim, principalmente quando nós pensamos em meninas, né, é tudo mais sutil, costuma ser mesmo mais o déficit de atenção. A impulsividade, se nós formos ver os estudos, está mais nos meninos. Nossa, não sabia não. Que interessante, né? Interessante mesmo. Doutora, quais são os desafios para identificar o TDAH? Hoje é muito comum ouvir falar sobre isso, coisa que até um tempo atrás, pelo menos a minha percepção, não sei, que não era tão comum ouvir. Esse transtorno hoje, ele ainda é subdiagnosticado? Ou ele é superdiagnosticado? Virou moda dizer, é uma criança agitada, então tem TDAH. E os profissionais de saúde, eles estão preparados, de fato, para identificar o transtorno? Bom, Ana, vale chamar a atenção que, segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, para nós identificarmos o TDAH, é necessário de uma equipe multidisciplinar. Infelizmente, eu percebo que não é bem isso que acontece, né? Às vezes eu recebo crianças que com uma consulta já tem lá o diagnóstico de TDAH. Ou alguns profissionais de 2 a 3 consultas, sozinho, já dá aquele diagnóstico. E isso é complicado, né? Porque nós precisamos, sim, avaliar aquela pessoa em diferentes contextos. Eu preciso ter um olhar de um psicólogo, de um neuropsicólogo, precisamos fazer alguns testes, avaliações, para, a partir daí, bater, né? Ali, olha, realmente, vamos bater o martelo, o diagnóstico é TDAH. Então, eu percebo, assim, que hoje há essa dificuldade, inclusive tem muitas, né, informações, eu acho que todo mundo, quando a gente fala em TDAH,
as pessoas têm uma ideia já do que é e acabam até se automedicando, vamos dizer assim, ou acreditando que é TDAH, mas nem tudo é TDAH. Em algumas situações, as características são exatamente como a do TDAH. Por exemplo, a criança que respira pela boca, tá? A criança que respira pela boca, ela vai ter exatamente as mesmas características de uma criança com TDAH. Só que o tratamento é outro, a conduta é totalmente diferente. Então, nós precisamos ter esse cuidado de realmente, de uma equipe multidisciplinar para avaliar aquela criança ou adolescente. E eu estou dando aqui o exemplo do respirador bucal, né? Porque é muito evidente ali a conexão, né, das características de uma criança com a outra, quando nós colocamos duas, com TDAH e respiração bucal, mas nós temos outras situações também que podem ser confundidas com o TDAH. Nossa, por quê? Por qual a relação de respirar pela boca e ter esse prejuízo à atenção? Qual que é a relação? Então, justamente porque quando a criança respira pela boca, quando você está com gripe, por exemplo, né? Nós ficamos meio incomodados, ficamos né, agitados, então eu me mexo mais, porque o que eu estou tentando? Respirar corretamente. Então, essa criança ela já tem uma agitação. A oxigenação cerebral dela também é diferente, tá? Quando eu respiro pelo nariz e pela boca. E isso vai trazer consequências na atenção, na concentração. O sono dessa criança é afetado. Pior. Então, ela vai funcionar, por exemplo, na escola, exatamente como uma criança com TDAH. Só que a hora que eu for ver o tratamento, essa criança que respira pela boca, ela vai precisar de um otorrino, de um odontopediatra, ela vai precisar desses profissionais. A criança com TDAH vai precisar da psicopedagoga, de um psicólogo, né? Dependendo da situação de cada um. Então, assim, são tratamentos totalmente diferentes. Essa respiradora bucal, ela não vai precisar de medicação. A TDAH, provavelmente, pode ou não, né, precisar ali também da medicação. Por isso que é importante essa equipe, né, com olhares diferentes para esse indivíduo, para ter um diagnóstico correto. Nossa, que interessante. Que interessante. Falando em diagnóstico, quais você acha que são os maiores obstáculos hoje para a gente conseguir diagnosticar alguém com TDAH? Né? Será que é falta de profissional ou a falta desse profissional saber mesmo diagnosticar? Quais são os principais obstáculos hoje que você considera assim, olha, aqui a gente tem uma zona que a gente precisa tomar um pouco de cuidado? Tá, um dos pontos, eu acho que é a pressa. Sabe aquela coisa, a pressa das famílias de saber o que está acontecendo, que eu sei que é uma angústia, né? Quem tem filhos, dá uma certa angústia, eu queria saber o que está acontecendo. Então, as famílias já chegam, uma sessão, e aí? Poxa, vai precisar medicar? Né? E não é bem assim. Então, acho que essa pressa, um monte de informações que nós recebemos, e nem sempre aquelas informações estão corretas. Então, também eu chego já achando exatamente com o diagnóstico pronto. E o que eu mencionei anteriormente, alguns profissionais estão simplesmente diagnosticando com pouquíssimas sessões, estão esquecendo das normas da ABDA, né, de como nós temos que seguir, qual a nossa conduta para nós termos realmente um diagnóstico correto, para a partir daí nós termos um tratamento adequado para cada criança. Então, acho que está aí nessa questão da pressa, né, do para ontem. Entendi. Que leva tempo. Diagnóstico hoje você não vai fazer em menos de 2, 3 meses. Olha. E se forem adultos, por exemplo, esse diagnóstico ele é mais fácil ou o adulto acaba escondendo melhor os sintomas, especialmente na frente de um profissional, sei lá? Ana, não é que o adulto ele vai esconder. O que acontece? Quando nós vamos avaliar, seja uma criança, um adolescente ou um adulto, a avaliação vai ser exatamente a mesma, né? O nosso olhar é o mesmo. A equipe multidisciplinar com olhar para aquelas características, aqueles sintomas. Porém, nós precisamos atentar e diferenciar cada fase. Se eu pegar uma criança com 7 anos, uma criança com 7 anos, ela já é mais agitada, ela é impulsiva, por natureza, ela não para quieta, então ela vai ficar se mexendo. Nem por isso ela tem TDAH. Eu preciso entender, olhar essa criança em diferentes contextos, como é que ela funciona, como é que ela é lá no grupo de amigos, na escola, em casa, entender. Se eu for ver um adolescente, até mesmo pelas mudanças hormonais,
pela fase ali que ele... O que ele vai fazer? Ele se arrisca mais, tomada de decisões sem pensar, que também é uma característica do TDAH. Sim. E a vida adulta? A vida adulta, muita gente até às vezes fala, não, mas não tem mais. Tem sim, o TDAH continua lá. Só que nós, como adultos, o que acontece? Eu tenho algum problema, eu tive algum obstáculo, o que nós fazemos? Nós vamos encontrando rotas, né? Novas rotas para lidar com aquela situação. Então, sim, alguns sintomas vão sendo amenizados com o tempo, porque nós vamos trabalhando e onde eu tenho dificuldade eu vou procurar melhorar. Certo. Né? Então, assim, nós como profissionais temos que entender que são fases diferentes e mudar o olhar, seja criança, adolescente ou adulto. No adulto pode ser até mais difícil, porque algumas coisas ele já aprendeu. O que vai ficar é sempre aquela agitação mental, que isso é muito típico do TDAH, né? Então, aquela pessoa que não para, que o tempo todo está ali pensando, que acaba se perdendo nos compromissos, que tem problema de organização, vai ficar muito mais evidente essa parte. Entendi. Certo. E quais as maiores dificuldades no dia a dia de quem tem o TDAH? Tá. Pensando nos menores, né, a dificuldade ali na escola, de estar prestando atenção, de ficar sentado no mesmo lugar, de saber aguardar a vez, né? Então, a professora está lá explicando, a criança já está lá, já quer falar, já quer contribuir, a pessoa não percebe. Na adolescência, todos esses sintomas permanecem, porém, na adolescência, vai se arriscar mais. Então, inclusive, há estudos que há mais risco de drogas, né? De você usar drogas, justamente por essa impulsividade, né? Não tem tanto controle, o controle inibitório ali é meio falho. Então, ele precisa, assim, de um controle muito maior do que alguém que não tem TDAH. Né? Eu preciso me esforçar muito mais para eu conseguir me segurar, para eu conseguir tá regulada ali. E na vida adulta, é justamente o que vai acabar pegando mais são os compromissos. Então, aquela pessoa que está sempre atrasada, aquela pessoa que não dá conta dos compromissos, fica parecendo, sabe, aquela, não está tão envolvida no projeto, não está envolvida no trabalho, mas realmente quem tem TDAH, eles não conseguem, não é que eles não querem, eles não conseguem, eles não dão conta. Né? Essa agitação mental acaba impedindo que eles consigam fazer coisas. E, por exemplo, o tempo, eles têm um problemão ali com o controle de tempo. Não consegue se organizar. Olha, que interessante. É importante divulgar isso, Sim. né? Porque para os leigos no assunto, eu me incluo, eu realmente não tinha conhecimento sobre essas características, essas dificuldades. Não, e quem conhece a pessoa começa a achar, poxa, ela não deixa eu falar, me interrompe toda hora, né? Ou, eu estou falando com você, de repente eu vejo um papel aqui, eu começo a olhar tudo, mas a pessoa, ela se distrai muito fácil. E isso passa uma imagem de tipo, não estou nem aí para quem está ali na minha frente. Sim. Né? Vamos falar de divulgação, então, já que você tocou nesse assunto. Em 2021, uma revista, a Revista Canadense de Psiquiatria, ela publicou que ela analisou vários vídeos na plataforma super famosa, TikTok, e encontrou 4,3 bilhões de visualizações na hashtag ADHD, que é equivalente ao TDAH em português. Após um bom refinamento, eles viram que 52% dos vídeos analisados continham muita desinformação e 27% compartilhavam experiências pessoais e somente de todos esses, 21% eram realmente educativos. E que muitos associavam os sintomas de TDAH com depressão e ansiedade de uma forma meio equivocada. Então, quais são os impactos da propagação de desinformação nas mídias sobre o TDAH? Olha que loucura, né, Arthur? De tudo isso, apenas 21%... É muito pouco. É muito pouco. Informativo. O restante é algo que você não pode aproveitar, né? Pensando ali para a pessoa ter uma vida melhor. E isso vem acontecendo em todos os campos, né, gente? Hoje em dia, se nós formos pensar, em todos os campos. E essas informações, esses influencers, vamos falar assim, eles estão ali competindo com os especialistas que estão passando realmente informações precisas, informações coerentes que vão ajudar.
E, por exemplo, nesse mundo tem gente que dá aquelas receitas mágicas, né? De medicação, de suplemento, e aí as pessoas olham aquilo e às vezes confiam naquele influencer e acaba deixando de lado algo que tem base científica, que tem, né, tem estudos que realmente dá resultado. E aí a gente fica com um problemão. Pessoas com medo de usar um medicamento que poderiam se beneficiar. Por outro lado, pessoas que não precisam se medicando. Automedicando. Né? Nos dois casos, está interferindo na qualidade de vida do indivíduo. Então, é importante, aí vai um recado para as famílias, né, a procurar fontes confiáveis. Quando a gente fala em TDAH, é algo sério. Né? Aquela pessoa realmente precisa, e se ela tiver um bom acompanhamento, um bom suporte, ela vai ter uma vida tranquila. O que nós temos que tomar cuidado são com essas informações que simplesmente aparecem e nós vamos consumindo ali durante o nosso dia. Né? É verdade. Patrícia, duas pesquisas recentes destacaram os benefícios da música como uma ferramenta terapêutica no tratamento do TDAH. Os estudos conduzidos pela Universidade Federal de Minas Gerais e por uma outra instituição, Brain FM, demonstraram que músicas funcionais, projetadas com base em princípios da neurociência, ajudam a melhorar a concentração e reduzir os esforços cognitivos em pessoas com dificuldade de atenção. Quais são os principais tratamentos e as formas de amenizar os sintomas do TDAH? A música vem, né, ela vem crescendo, ela vem ganhando aí um lugar, né, quando a gente fala em terapias. No TDAH, o esporte ajuda muito. Né? E por que o esporte? Primeiro que você gasta energia. Então, se a gente pensar na criança dessa inquietude, ela precisa se movimentar, há um gasto de energia. Quando eu lido, por exemplo, no esporte de competição, então futebol, vôlei, basquete, tem ali a questão das regras, de você esperar, de você ter que segurar ali, você não pode ser tão impulsivo, senão você não participa do time, né? Você não joga. Então, é um trabalho que se faz com a questão da impulsividade. Se nós pegarmos atividades como yoga, né, ou ginástica artística, traz aí a concentração, porque também vai ajudar o TDAH a ter mais consciência corporal, né, para lidar com essa inquietude, para prestar atenção na respiração, o próprio mindfulness, né, ou atenção plena, seria um exercício que acalma. Eu uso bastante a música e o mindfulness em consultório, né, a música assim, de fechar os olhos e prestar atenção no som, acompanhar com as mãos ou com os pés, porque isso você força a pessoa a estar no presente, a trazer atenção e deixa a mente mais tranquila também, né, não fica aquela agitação mental. Então, eu sempre indico esportes, é bem eficaz para quem isso tem TDAH. Isso para complementar o tratamento tradicional com medicação ou sem a medicação, só com acompanhamento ao psicopedagogo, ao psicólogo, até ao psiquiatra? Isso, terapias e sempre uma atividade física. E aí vamos ver, aquela pessoa ela é mais impulsiva. Ok, então vamos colocar em atividades com regras para ela trabalhar isso. Legal. Um teatro, por exemplo, que tem que decorar e tem que ter concentração e tem que aguardar. Então, assim, cada perfil, né, vai ser onde essa pessoa está sendo mais prejudicada? O que está interferindo mais? É essa impulsividade ou é a agitação? Vamos direcionar para um exercício adequado. Muito bom. Patrícia, muito boa a nossa conversa. Então, para a gente finalizar, você gostaria de dizer alguma coisa para quem está assistindo ou ouvindo a gente? Pode ser uma indicação de filme, de livro, de música, alguma atividade, um conselho, até só um tchau. Bem, aí eu vou falar para lá, né? Que, assim, muitas famílias ficam chateadas quando recebem ali o diagnóstico de TDAH da criança, do adolescente ou até mesmo descobrem na vida adulta. E é bom entender que o TDAH não tem nada de errado. É só uma condição diferente, né? É uma forma diferente de aprender. Nós temos hoje artistas famosos, executivos, que têm TDAH e trabalham normalmente, né? O TDAH não é uma condição que vai afetar, por exemplo, não afeta a sua inteligência ou te impede de executar uma atividade. Você só precisa se adequar,
né, ao seu modo de ser, para você dar o melhor de você, para o seu cérebro trabalhar a seu favor e não contra. E aí, assim, para quem... A dica é procure profissionais especializados, deixe, né, a internet, deixe as receitas mágicas de lado. E quem quiser saber um pouco mais, inclusive eu pensei num livro que é uma psiquiatra, ela tem TDAH, que é o livro Mentes Inquietas. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, vale a pena. Tá? E precisando de alguma coisa, também podem me procurar. Doutora Patrícia Marques, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Aprendi bastante. Que bom, que bom. Bastante. Fico feliz. Informações muito úteis, ajuda a desmistificar, tirar certos preconceitos que vêm junto com a desinformação Sim. mesmo. Sensacional. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, muito Patrícia. obrigada. É um grande prazer estar aqui. Pessoal, o nosso Instagram, Spotify, YouTube e até o TikTok, @Ciência em Voga. Nos acompanhe por lá para saber informações verídicas sobre ciência e sobre temas que estão em voga no momento. Até a próxima! Até!